Olá, boa noite a todos. Primeiramente, meu nome é André Paternino, eu sou gestor cultural da universidade. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa sexta-feira. Bem, vou falar um pouco do GUT, né? Grupo Universitário de Teatro. Ele já tem há 43 anos, foi fundado em 81. E é o grupo universitário mais antigo do Brasil em atividade. Ele só ficou na época da pandemia ali sem atividades, mas logo já retornou suas atividades. Esse projeto, Teatro Agosto, ele deu início no ano passado, com o professor Magno idealizando esse projeto, e a gente fez as leituras dramatizadas no ano passado, e foi um sucesso. E esse ano a gente está fazendo a segunda edição, a segunda temporada do Teatro Agosto. O que é o Teatro Agosto? Teatro Agosto são leituras dramatizadas, e esse ano vem o tema Mulher em Cena. E logo após essa leitura dramatizada, a gente sempre convida um palestrante ali para poder discorrer sobre o assunto e rolar um bate-papo aí. Só que esse ano o professor Magno nos deixou um presente muito grande. Então o professor Magno não está aqui pessoalmente, mas o GUT é a vida do professor Magno GUT. Então a maior homenagem que a universidade e o grupo possa fazer para o professor Magno é continuar esse projeto, que já estava no coração do professor Magno um carinho muito grande. Então esse projeto ele é permanente. Então a partir desse ano, todos os anos vai ter o Teatro Agosto aqui nesse teatro. E no dia 20, então nós temos hoje, dia 1º, dia 8, dia 22 e 29. Então, dia 15 não tem o Teatro Agosto. Dia 15 seria o aniversário do professor Magno. E ele não colocou no dia 15 o espetáculo. Até liguei para ele e falei, professor, mas não vai ter dia 15? Ele falou, não, é meu aniversário, né? Vou ter que tomar um bom vinho em casa. Então, assim nós vamos fazer, tomar um bom vinho em casa. E no dia 29 vai ser a homenagem do professor Magno. Então, dia 29 de agosto vai ser o último espetáculo desse projeto Teatro Agosto. Todos estão convidados, como todos os dias, também todas as sextas, mas vai ser a homenagem para o professor Magno, e vai ser um dia, realmente uma noite para a gente celebrar e muito. E também vai ser o lançamento do livro do professor Magno. O professor Magno escreveu um livro, o livro foi impresso, e a gente vai lançar o livro do professor Magno no Teatro Agosto, e nesse dia 29. Mas para falar um pouco mais aí, gostaria de falar com o Robson, chamar o Robson aqui, que vai falar um pouco mais sobre o grupo. Boa noite, pessoal. Para mim vai ser uma novidade, depois de 38 anos, minha primeira apresentação ser Magno. Mas, como já dizia um texto que nós começamos a montar uma época, né, que falava assim, sou um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Todo aquele que consegue dedicar uma vida a esses métodos de tablado, esse é um homem de teatro. E para um homem de teatro, o fazer teatral é a maior homenagem que você pode fazer. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer sempre. Então, nós vamos começar com a leitura dramatizada. E para que vocês entendam um pouco, o que é uma leitura dramatizada? A leitura dramatizada ela foi criada no momento para tentar divulgar muitos textos de teatro sem que haja necessidade de ter um cenário, um figurino, decorar textos. Então, era uma forma de aumentar a popularidade do texto teatral. Com esse projeto do Magno, ele deu um saltinho nesse fazer, que foi o quê? Além de ficar sentado, né? Antes era leitura sentado, de mesa, as pessoas... Nós damos aquela incrementada colocando alguns movimentos, algumas marcas, mas continuamos com o texto na mão e lendo esse texto, porque a finalidade é essa, é divulgar o texto teatral. Então, convido a todos a ter uma boa imaginação e imaginar como seria o figurino, como seria o cenário,
né, como que isso estaria dentro de um espetáculo montado. Porque é legal, porque aí a imaginação de cada um funciona e visualiza essa outra parte que nós não temos aqui. No mais, já agradecendo a presença de todos, Evoé Magno. Diante do palácio de Édipo, reina agora Creonte, clareia o dia. Ismênia, minha irmã, companheira de todos os males que Édipo deixou sobre sua descendência. Haverá alguma dor que Zeus ainda não tenha afligido a nossa vida infeliz? Que quererá dizer esse édito que o rei acaba de expedir e proclamar por toda a cidade? Antígone, nenhuma notícia agradável ou funesta chegou a meu conhecimento. Depois da perda de nossos 2 irmãos, mortalmente feridos em luta, um pelo outro. Chamei-te para ouvir o que eu tenho a dizer. Tu me pareces preocupada. Sabes que Creonte concedeu a um de nossos irmãos e negou ao outro as honras da sepultura? Ele sepultou Etéocles, como era de justiça e de acordo com os ritos, assegurando-lhe lugar digno entre os mortos. Quanto ao infeliz Polinices, ele proibiu aos cidadãos que enterrem seu corpo e sobre seu túmulo derramem suas lágrimas. Quer que permaneça insepulto, sem homenagens fúnebres e presa de aves carniceiras. Tais são as ordens que Creonte impõe a mim, como também a ti. Minha irmã, em tais condições, em que posso te valer? Agirás de acordo comigo? A que perigos pensas arriscar-te ainda? Que pretendes fazer? Ajudará estes meus braços a transportar o cadáver? Queres sepultá-lo, embora isso tenha sido vedado a toda a cidade? Polinices era meu irmão e teu também, embora recuses o que eu te peço. Não poderei ser acusada de traição para com o meu dever. Apesar da proibição de Creonte, ele não tem o direito de me coagir a abandonar os meus. Pensa, minha irmã, em nosso pai, esmagado pela desonra, pela degradação, pela torpeza. Quando inteirado dos crimes que praticara, arrancou os olhos com as próprias mãos. Pense em nossa mãe Jocasta, mãe e esposa de Édipo, nosso pai, que abreviou a vida com um forte laço. Pense em nossos irmãos, no mesmo dia perecendo ambos, desgraçados, dando-se a morte reciprocamente. Agora pensa na morte ainda mais terrível que teremos, se contrariarmos o decreto e o poder de Creonte. Convém não esquecer, somos mulheres, e não podemos lutar contra homens. Estamos submetidas a outros mais poderosos. É forçoso obedecer suas ordens, por muito dolorosas que nos sejam. Peço a nossos mortos que me perdoem, visto que sou obrigada. Obedecerei aos que estão no poder. É loucura tentar aquilo que ultrapassa nossas forças. Não insistirei. Se mais tarde queiras ajudar-me, já não me darás prazer algum. Faz o que quiseres. Quanto a meu irmão, eu o sepultarei.
Será um belo fim se eu morrer tendo cumprido esse dever, querida como sempre fui por ele. Com ele repousarei no túmulo. O tempo que terei para agradar aos mortos é bem mais longo do que o consagrado aos vivos. Quanto a ti, se isso te apraz, despreza as leis divinas. Não as desprezo, mas não tenho forças para agir contra as leis da cidade. Invoca esse pretexto. Eu erguerei um túmulo para o meu irmão amado. Eu me aflijo por ti. Não temas por minha vida. Trata de salvar a tua. Ao menos não digas a ninguém o que vais fazer. Guarda segredo. Eu farei o mesmo. Não! Fala. Tu me serás mais odiosa silenciando do que se disseres a todos o que eu quero fazer. Tu pareces desejar com um coração ardente, o que nos causa pavor. Cumpra a vontade daqueles a quem eu devo agradar. Mas o que desejas é impossível. Quando me faltarem forças, eu cederei. Mas não é prudente tentar o que é irrealizável. Deixa-me com a minha temeridade afrontar o perigo. Meu sofrimento nunca há de ser tão grande quanto gloriosa será a minha morte. Ó luz do sol, a mais radiosa que jamais brilhou sobre a Tebas das 7 portas, eis que enfim ressurges, farol do dia que começa por sobre as fontes. Ao guerreiro de escudo prateado, vindo de Argos e disposto a lutar, tu o fizestes fugir cavalgando mais veloz do que quando veio. Trouxe o Polinices à nossa terra, excitado por discórdias domésticas, e qual águia que investe soltando agudos gritos, ele caiu sobre o país. Vinha coberto de plumagem branca como a neve. Numerosas eram suas armas, e seus capacetes se ornavam de crinas. Ele pairou sobre nossos lares com garras aduncas. Ele cercou com suas lanças mortíferas as 7 entradas de Tebas, mas fugiu antes que se pudesse saciar com nosso sangue. Antes que Hefesto com suas tochas tivesse tomado ações que defendem a cidade. Tudo porque Zeus detesta a presunçosa jactância de uma língua altaneira. Ao vê-lo aproximando-se como uma avalanche, orgulhosos com o retinir de suas armas, ele braniu sua chama invencível e derrubou o invasor pronto a gritar: vitória! E ele caiu por terra qual um louco cântaro. No delírio de um ardor frenético, ele se havia atirado com o ímpeto de furiosa tempestade. Foi baldado seu esforço. Os golpes do poderoso Ares, nosso aliado, deram-lhe outro destino. 7 chefes, lutando diante de 7 portas, combatendo iguais contra iguais, deram a Zeus, vitorioso, o tributo de suas armas de bronze, ao passo que 2 infelizes, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ergueram-se um contra o outro, suas lanças soberanas, e deram-se reciprocamente à morte. Mas a gloriosa vitória veio, enfim. A guerra acabou. Visitemos todos os templos dos deuses, e seja nosso guia Baco, que faz tremer a terra tebana. Eis que se aproxima o rei deste país, Creonte, nosso novo soberano. Depois dos acontecimentos que os deuses suscitaram, traz ele em mente algum projeto, e para isso convocou por uma ordem geral esta assembleia. Tebanos, depois que a cidade foi abalada por um vendaval, os deuses deram-nos a segurança e a calma. Estão aqui reunidos porque sempre venerastes o trono de Laio, também durante o reinado de Édipo, e mesmo após a sua morte, conservastes fidelidade a seus filhos, visto que esses filhos, por um duplo destino, pereceram no mesmo dia, ferindo e feridos ambos por suas próprias mãos. Cabe-me ocupar o trono e exercer o poder pelo direito que me advém do parentesco que a eles me ligava. É impossível conhecer a alma, o sentir e o pensar de quem quer que seja,
se não o vimos agir com autoridade, aplicando as leis. Aquele que, como soberano de um Estado, não se inclina para as melhores decisões e se abstém de falar cedendo a qualquer temor, é um miserável. Quem preza um amigo mais do que a própria pátria, merece o desprezo. Que Zeus saiba que não me calarei se vir a ruína e não o bem-estar do nosso povo. Jamais considerarei meu amigo quem for um inimigo de Tebas. Com esse espírito, ordenei que fosse tornado público o meu decreto concernante aos filhos de Etéocles, que lutando em prol da cidade, morreu com inigualável bravura. Seja ele, por minha ordem expressa, devidamente sepultado, e que se lhe consagrem todas as oferendas que se depositam sobre a terra para os homens mais ilustres. Quanto ao seu irmão Polinices, que retornou do exílio com o propósito de destruir o país natal e os deuses de sua família, ansioso por derramar o sangue dos seus e reduzi-los à escravidão, declaro que fica terminantemente proibido honrá-lo com túmulo ou de lamentar a sua morte. Que seu corpo fique insepulto, para que seja devorado por aves e cães, e se transforme em objeto de horror. Jamais os criminosos obterão de mim qualquer honraria, mas ao contrário, quem prestar benefícios a Tebas, terá de mim, enquanto eu vivo for, e mesmo depois de minha morte, todas as honras possíveis. Creonte, a ti compete impor a lei que te convier, tanto aos vivos quanto aos mortos. Que mais ordenas? Que não tenhais piedade para aqueles que infringirem minhas ordens. Ninguém é louco ao ponto de desejar a própria morte. Tal será a consequência. Mas pela ambição que estimula o desejo do ganho, muitas vezes põe a perder os homens. Creonte, não direi que o ardor me fatigou, nem que me apressei em vir ter aqui. No caminho, muitas vezes hesitei e parei. Quase voltei disposto a desistir, mas resolvi vir. Eu pouco tenho a dizer, mas falarei seja como for, na esperança de que nada me acontecerá que não seja a vontade do destino. O que é que te causa tanta perturbação? Declaro que não fiz e não sei quem fez. Portanto, não é justo que eu sofra menor mal. Quanta prudência! Como te se cerca de precauções? O que não agrada a gente hesita em dizer. Afinal, falas ou não? Decide-te. Um desconhecido acaba de sepultar o corpo de Polinices. Desapareceu, depois de ter depositado terra seca sobre a sepultura, realizando os ritos necessários. Quem teve tamanha audácia? Em parte alguma se ouviu pancadas de cavadeiras. A terra é dura e seca, sem fendas. Quem quer que tenha feito isso não deixou vestígios. Não se via o morto, embora não estivesse enterrado, mas apenas coberto com uma camada de terra. Nenhum vestígio de cão ou de animal que tivesse o arrastado. Não descobrimos quem ordenou nem quem executou. Venho à tua presença contra a minha e a tua vontade, visto que ninguém gosta de ser portador de notícias ruins. Creonte, não teriam os deuses resolvido que isto acontecesse? Dizes coisas revoltantes, admitindo que os deuses se interessem por esse morto. Seria para honrá-lo com a sepultura que eles inumaram esse homem, tratando como um benemérito a quem veio disposto a incendiar os templos, revolucionar seu país e as leis? Por acaso já viste os deuses honrarem criminosos? Minhas ordens, desde algum tempo, cidadãos as ouvem de má fé e logo murmuram contra mim em desacordo. Foram esses que corromperam os guardas e os induziram a fazer o que fizeram. Não há para os homens invenção mais funesta do que o dinheiro. Ele é que corrompe as cidades, afasta homens de seus lares e os arrasta à prática de mais vergonhosas ações.
Quem quer que haja premeditado esse crime será punido. Se Zeus é venerado por mim, afirmo sobre juramento. Se não descobrides quem deu sepultura ao morto, se não trouxerdes o culpado à minha presença, o Hades não será bastante para vos receber. Trataremos de ir imediatamente ao encalço do criminoso. Se o apanharemos ou não, isso pertence ao destino decidir. Numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas a maior é o homem. Singrando os mares, impelido pelos ventos, ele avança. A tribo dos pássaros ligeiros, ele captura e domina. As hordas de animais selvagens e as viventes das águas do mar, o homem imaginoso as prende nas malhas de suas redes. Amansa igualmente o animal agreste, bem como o dócil cavalo, que o conduzirá sob o jugo e os freios. A língua, o pensamento alado e os costumes moralizados, tudo isso ele aprendeu. E também a evitar as intempéries e os rigores da natureza. Fecundo em seus recursos, ele realiza sempre o ideal a que aspira. Só a morte ele não encontrará nunca o meio de evitar. Industrioso e hábil, ele se dirige, ora para o bem, ora para o mal, confundindo as leis da natureza e também as leis divinas que jurou obedecer. Quando está à frente de uma cidade, muitas vezes se torna indigno e pratica o mal audaciosamente. Nunca transforma minha soleira, nem repouse junto ao meu fogo, quem não pense como eu, e proceda de modo tão infame. Que surpresa me causa o que vejo. É a jovem Antígone, infeliz filha de um desgraçado pai, presa por desobediência a alguma ordem real. Eis aqui aquela que fez uma extraordinária proeza. Por que motivo é oportuna minha volta? Príncipe, eis-me de volta com a jovem que foi por nós surpreendida no momento em que concluía a inumação do cadáver. Por suas próprias mãos, estava dando sepultura ao morto. Compreendes o alcance do que estás dizendo? Sim, apesar de sua proibição, ela dava sepultura ao morto. Como foi que a viste? Logo que voltei, preocupado com as ameaças que fizeste, retiramos a terra que cobria o morto, deixando o corpo descoberto em decomposição. Quando o disco solar alcançou o meio do céu, uma ventania ergueu um turbilhão de poeira. Esperamos o fim do flagelo. Quando cessou, vimos essa jovem que soltava gritos como um pássaro desesperado ao ver desaparecidos os filhos do ninho. À vista do cadáver desenterrado, ela, gemendo, proferiu maldições contra os autores do sacrilégio. Em suas mãos trazia uma porção de areia e fez sobre a cabeça do morto uma tríplice libação. Confessas ou negas ter feito o que ele disse? Confesso claramente. Podes ir. Está livre de qualquer acusação. Fala, mas fala sem demora. Sabias que por uma proclamação eu havia proibido o que fizeste? Sim, eu sabia. Por acaso eu poderia ignorar se era uma coisa pública? E apesar disso, tivestes a audácia de desobedecer minhas determinações? Sim, porque não foi Zeus que a promulgou. E a justiça, a deusa que habita com agilidades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que teu édito tenha força para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas. Tais decretos, eu que não temo o poder de homem algum, posso violar, sem que por isso me venham punir os deuses. Que eu vou morrer, eu sei. É inevitável. E morreria mesmo sem a tua proclamação. E se eu morrer antes do meu tempo, isso será para mim uma vantagem. Quem vive como eu, no meio de tão lutosas desgraças que perde com a morte. Assim, a sorte que me reservas é um mal que se deve levar em conta, muito mais grave do que teria sido admitir que um filho da minha mãe
jazesse sem sepultura, tudo mais me é indiferente. Se te parece que cometi um ato de demência, talvez mais louco seja quem me acusa de loucura. Com seu caráter indomável, Antígone revela que descende de um pai igualmente inflexível. Ela não se deixa dominar pela desgraça. Os espíritos mais rígidos são precisamente aqueles que deixam-se abater. O ferro duro, quando aquecido, é o metal que mais facilmente se dobra e se rompe. Tenho visto cavalos fogosos que um simples freio subjuga. Não convém, pois, exibir um caráter altaneiro quando se está à mercê de outrem. Esta criatura agiu temerariamente desobedecendo a leis em vigor e, para agravar, acaba de se gloriar do ato que praticou. Eu não seria mais um homem, e ela é quem me substituiria, se esta atitude que assumiu ficasse impune. Mas seja ela filha de minha mãe, e portanto mais vinculada a mim do que o próprio Zeus, mesmo assim, ela e sua irmã não escaparão à sorte mais funesta, porque acusa a outra de haver igualmente planejado o enterramento do irmão. Já me tens presa. Que mais queres, além da minha morte? Nada mais. Com isso já me darei satisfeito. Em tuas palavras, tudo me causa horror, e assim seja sempre. Todos os meus atos te serão odiosos. Que maior glória posso eu pretender do que a de repousar no túmulo do meu irmão? Estes homens confessariam que aprovo o que fiz se o terror não lhes tolhesse a língua. Mas um dos privilégios da tirania consiste em dizer e fazer o que quiser. Em terras, só tu assim considera as coisas. Eles pensam como eu, mas para te agradar silenciam. E tu não te envergonhas de emitir a sua opinião? Não vejo de que me envergonhe em ter prestado honras fúnebres a alguém que nasceu do mesmo ventre materno. E por acaso, não era teu irmão também o outro que morreu? Sim! Era filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então, por que prestas uma essa homenagem que representa uma impiedade para com o outro? Asseguro-te que esse outro que morreu não faria tal acusação. Sim! Visto que sonraste com tua ação aquele que se tornou criminoso. O que morreu também não era seu escravo, mas seu irmão. No entanto, devastamos o país que o outro defendia. Seja como for, Hades exige que a ambos se apliquem os mesmos ritos. Não é justo dar ao homem de bem tratamento igual do criminoso. Quem nos garante de que esse preceito seja consagrado na mansão dos mortos? Nunca um inimigo lhe será querido, mesmo após a sua morte. Eu não nasci para partilhar de ódios, mas somente de amor. Desce, pois, a sepultura. Visto que queres amar, ama aos que lá encontrares. Enquanto vive eu for, nenhuma mulher me dominará. Do palácio vem Ismênia, seu amor pela irmã arranca-lhe abundantes lágrimas, e o pranto inunda a encantadora face. Uma nuvem por sobre seus olhos altera-lhe a fisionomia. Tu, no meu palácio, deslizando como uma víbora, sugava o meu sangue. Eu não sabia que mantinha duas criminosas prontas a me derrubar do trono. Confessas que participaste do enterramento de Polinices? Ou juras que nada sabias? Sou culpada. Partilhei do ato e quero partilhar da acusação. A justiça não permitirá. Não quiseste ser cúmplice do que fiz, e eu própria não mais consenti que tomasse parte. Quem só me ama por palavras não pode ser para mim uma verdadeira amiga. Não me julgues indigna de morrer contigo, honrando nossos mortos. Não me acompanhes na morte. Meu sacrifício só bastará. E como poderei viver, minha irmã, sem a tua companhia? Pergunta a Creonte. Todos os seus cuidados são para ele. Por que me magoas assim, sem proveito algum para ti? Se escarneço de ti, é com dor profunda que faço. E que posso eu tentar em teu benefício? Salvar a tua vida. Não tenho a menor inveja de ti se o conseguires.
Estas jovens perderam a razão. Uma enlouqueceu agora, a outra desde que nasceu. Parece que está definitivamente resolvido. Elas morrerão. Tal é a minha decisão. Nada de demora. Levai-a para o palácio. Quero estas mulheres amarradas e que não mais andem em liberdade. Os mais corajosos fogem quando sentem que a morte os ameaça. Ditosos aqueles que na vida não provaram o fruto do mal. Quando os deuses abalam uma família, o infortúnio se atira sem descanso sobre os seus descendentes. Vemos há muito tempo acumularem-se os males na família dos Abidácidas, prolongando-se as desgraças das gerações. Um Deus os persegue cruelmente. Não há possibilidade de salvação. O fraco luar de esperança, que se sentia nos últimos ramos da família de Édipo, acaba de ser extinto por uma saraivada de palavras imprudentes, de ódio e desvario. Esses ramos foram cortados pela força impiedosa dos deuses infernais. Zeus, que orgulho humano poderá te vencer? Nem o sono a que se entregam os mortais, nem o curso incessante dos anos interrompem teu poder. Isento da velhice, tu reinas supremo sobre o Olimpo. Por toda a eternidade prevalecerá esta lei. Não haverá nunca, na vida humana, grandeza ou falso a que não se misture o travo de alguma desgraça. A frágil esperança será um bem para muitas criaturas, mas para outras, apenas uma ilusão de seus anseios. O homem que tudo ignora, deixa-se levar por ela, até que sinta queimar os pés em alguma brasa. Sabiamente nos diz o antigo preceito: o mal se afigura no bem, para aqueles a quem a divindade quer arrastar à perdição. Pouco tempo ele viverá isento da desgraça. Creonte, eis que se aproxima Emo, o mais jovem dos teus filhos. Vem amargurado pela sorte de Antígone, a quem em breve iria esposar. Lamento o seu amor malogrado. É o que em breve saberemos, melhor do que os adivinhos. Meu filho, sabedor da sentença irrevogável que proferi contra a tua noiva, vens enfurecido contra teu pai, ou continuas a prezar-me apesar do que fiz? Pai, eu te pertenço. Teus sábios conselhos me têm guiado. Para mim não há casamento algum que possa prevalecer sobre tua vontade. Eis aí a prudente regra, que é preciso guardar no coração. Tudo deve provir da vontade paterna. A única razão pela qual os homens desejam que nasçam e cresçam em sua casa novos rebentos é a certeza de que estes ataquem o inimigo e honrem o amigo tão bem como o pai o faria. Quem quer que tenha filhos inúteis não terá feito outra coisa senão angariar para si motivos de desgosto e para seus inimigos uma fonte de risos. Não abandone, pois, meu filho, pela sedução do prazer ou por causa de uma mulher, os sentimentos de que estás animado. Repele essa jovem como se ela fosse tua inimiga. Manda essa mulher ao Hades, para que lá se case com quem quiser. Quer implore a Zeus, porque se tolero a rebeldia daqueles que pertencem à minha estirpe, com mais razão transigirei com a de estranhos. Quem é rigoroso na decisão dos seus casos domésticos, será também justo no governo do Estado. O homem que a cidade escolheu para chefe deve ser obedecido em tudo, quer seus atos pareçam justos, quer não. Não há calamidade pior do que a rebeldia. Ela arruína os povos, perturba as famílias. Ao contrário, o que garante os povos, quando bem governados, é a voluntária obediência. Cumpre, pois, atender à ordem geral e não ceder por causa de uma mulher. Meu pai, ao dotar os homens da razão,
Os deuses concederam-lhes a mais preciosa dádiva que se pode imaginar. Será por acaso certo tudo o que acabas de dizer? Eu não sei. E praza aos deuses que não saiba nunca. Entretanto, há outros que podem ter outras ideias. É no teu interesse que julgo no dever de examinar o que se diz, o que se faz e as críticas que circulam. Teu semblante me inspira temor ao homem do povo, quando este se vê forçado ao dizer que não te é agradável ouvir. Posso observar como a cidade inteira deplora o sacrifício dessa jovem. Na opinião de todos, ela não merece a morte por ter praticado uma ação gloriosa. Seu irmão jazia insepulto. Ela não quis que ele fosse despedaçado por cães famintos ou aves carniceiras. Por acaso merece ela uma coroa de louros? Eis o que todos dizem reservadamente. Para mim, meu pai, tua prosperidade é o bem mais precioso. Que maior valor pode ter os filhos do que a glória do pai? E que melhor alegria terá o pai do que a glória dos filhos? Mas não creia que só tuas decisões sejam acertadas e justas. Todos quanto pensam que só eles têm a inteligência, o dom da palavra, o espírito superior, a esses, quando de perto examinamos, mostrar-se-ão inteiramente vazios. Quando as torrentes passam engrossadas pelos aguaceiros, as árvores que vergam conservam seus ramos, e as que resistem são arrancadas pelas raízes. Cede, pois, e revoga teu édito. O homem que possuir a prudência deve levar vantagem sobre os outros. Mas como tal virtude nunca se encontra, manda o bom senso que aproveitemos os conselhos dos demais. Visto que ele propõe medidas de moderação e prudência, convém ouvi-lo. A minha idade, devo receber conselhos de um jovem? Ouve somente os que parecem justos. Nós devemos atender às razões e não à idade. Terei eu então de honrar a quem se mostrou rebelde? Nunca proporei que se respeite a quem houver praticado o mal. E por acaso não foi um crime que ela fez? Não é assim que pensa toda Tebas. Então cabe à cidade impor-me as leis que devo promulgar. Tua linguagem parece de um jovem inexperiente. E por acaso, em nome de outrem que estou governando este país, não há estado algum que pertença a um único homem. Não pertence a cidade, então, ao seu governante. Só num país inteiramente deserto terias o direito de governar sozinho. Bem se percebe que ele se tornou aliado dessa mulher. Por que te mostras em desacordo com teu pai? Porque te vejo renegar os ditames da justiça. Por acaso eu a ofendo sustentando minha autoridade? Mas tu não a sustentas apoiando os preceitos que emanam dos deuses. Criatura vil, que se põe a serviço de uma mulher. Tu nunca me viste, nem me verás jamais cederes a prazeres indignos. Seja como for, todas as tuas palavras são em favor dela. São por ela sim, como são por ti, por mim e pelos deuses imortais. Essa mulher tu nunca desposará viva. Ela morrerá, eu sei, mas tua morte há de causar uma outra. Tens coragem de recorrer às ameaças? Que ameaças pode haver se combatemos razões tão frívolas? Tu pagarás caro com tuas lições de prudência. Insensato! Queres só falar e nada ouvir? Escravo de uma mulher! Não me perturbe com tuas tagarelices! Se tu não fosses meu pai, eu diria que perdestes o senso! Fica sabendo bem, tu nunca te alegrarás por ter me censurado e ultrajado assim. Leva essa mulher odiosa para que ela morra imediatamente, em minha vista e na presença de seu noivo. Não! Em minha presença ela não morrerá. E tu nunca mais me verás diante de ti. Descarrega teus furores sobre aqueles que a isto te sujeitam. Príncipe, Émon parte possuído de angústia. Na sua idade, tamanho desespero é para se temer. Faça o que fizer, ainda que pratique façanhas sobre-humanas, não salvará da morte essas mulheres. Sinto-me revoltado contra essas leis. Não posso conter as lágrimas ao ver o vertigo de justiça nupcial, o túmulo, onde hão de dormir todos os
humanos. Tebas é minha pátria. Caminho para o atalho fatal, contemplando pela última vez a luz rutilante do sol. Hades me arrasta viva às margens do Aqueronte, sem que eu haja sentido os prazeres do Emineu. O Aqueronte será o meu esposo. Irás coberta de glória à mansão tenebrosa dos mortos, sem que tenhas sofrido doenças e sem que recebas a morte pela espada. Por sua própria vontade, vais descer ao Hades. Por tua demasiada audácia, ofendeste a autoridade. Talvez sofras para expiar um crime de teu pai. Dolorosas recordações tu me trazes, renovando as angústias sem fim que tenho sofrido por meu pai, por nosso destino, pelo infortúnio dos Labidácidas. Funesto casamento de minha pobre mãe, união com meu desgraçado pai que lhe devia a vida. De míseros progenitores eu nasci, e será por eles que, maldita, sem ter sido desposada, eu caminho para a sepultura. Meu irmão, tua morte é que me faz perder a vida. A ação piedosa é prestar culto aos mortos, mas quem exerce o poder não quer consentir em ser desobedecido. Teu caráter voluntarioso causou tua perda. Sem que chorem por mim, sem amigos, sem cânticos do Emineu, desgraçada, sou conduzida nessa fúnebre viagem. A luz sagrada do sol já não mais poderei ver. Que ninguém lamente a minha sorte. Lamentações e gemidos antes da morte não teriam fim se o condenado os pudesse prolongar indefinidamente. Encerrai-a como vos ordenei, na cavidade de pedra, e deixai-a ali para que morra, ou fique sepultada viva em tal abrigo. Nenhuma culpa haverá na morte dessa jovem. Ó túmulo, ó leito nupcial, eterna prisão, distância subterrânea, caminho para juntar-me aos meus. Lá tenho esperança de que minha chegada agradará meu pai, minha mãe e também a ti, meu irmão querido. No padecer dos homens sensatos eu fiz bem. Nunca por um filho, se fosse mãe, ou pelo marido eu lamentaria a morte ou realizaria tarefa semelhante, contrariando a proibição pública. E por que razão? Eu poderia ter outro esposo morto primeiro, ou outros filhos se perdesse o meu, mas uma vez mortos meu pai e minha mãe, nunca mais terei outro irmão. Eis aí porque te prestei essas honras e porque para Creonte pratiquei um crime, um ato incrível, querido irmão. E agora sou arrastada para a mansão dos mortos, sem que houvesse sentido os prazeres do amor e os da maternidade. Deuses imortais, a qual de vossas leis eu desobedeci, mas de que me serve implorar aos deuses, que auxílio deles posso receber, se foi por minha piedade que atraí sobre mim o castigo reservado aos ímpios. Se tais coisas merecem a aprovação dos deuses, reconheço que sofro, por minha culpa. Mas se provém dos meus inimigos, não lhes desejo um suplício mais cruel do que o que eu vou padecer. Sempre a mesma tempestade a lhe agitar a alma sofredora. Vocês vão se arrepender por essa lentidão. Essa ameaça anuncia que a minha morte não tarda. Não te animes na suposição de que podes retardar a execução de minhas ordens. Ó cidade tebana, terra dos meus pais, ó deuses autores da minha raça, vejo-me arrastada. Tebanos, vede como sofre a última filha de vossos reis, e que homens a punem por ter cometido um ato de piedade. Danaé sofreu igual desdita, encerrada no recinto de bronze e privada da luz celeste. Ficou presa em angustiosa sepultura, embora sendo ilustre por sua origem, tendo sido fecundada por Zeus, sob uma chuva de ouro. Mas o destino é inexorável, nem a tempestade, nem a guerra,
nem as muralhas, nem os navios sacudidos pelas ondas podem dele fugir. Tebanos, fizemos longa jornada juntos. Bem sabeis que os cegos não podem caminhar sem o guia. Que nova trazes, Tiresias? Não deixes de crer em meus oráculos. Até agora tenho observado teus conselhos. Graças a isso, conseguiste guiar esta cidade por uma rota segura. E posso assegurar-te que deles muito me tenho valido. Sabe, pois, que novamente se tornou crítica a tua situação. E aí então, diz, tuas palavras me assustam. No meu assento augural, os presságios trouxeram aos meus ouvidos um rumor confuso de pássaros que soltavam gritos estridentes, para mim incompreensíveis. Tentei o fogo no altar, mas as oferendas de Hefesto não subiram com labaredas claras. Os presságios não se revelavam, e os sacrifícios nenhum sinal nos davam. Meu guia é para mim o que eu quero ser para os outros. E esta desgraça iminente é causada por tuas resoluções. Os altares da cidade, consagrados aos deuses, estão cheios de pedaços de carne do infeliz filho de Édipo. Eis porque os deuses repelem nossas orações. Porque não se ergue uma chama sobre as vítimas, nem as aves soltam cantos de bom augúrio quando estão saciadas com sangue humano. O erro é comum entre os homens, mas quando aquele que é sensato comete uma falta, é feliz quando se pode reparar o mal que praticou e não permanece renitente. A teimosia produz imprudência. Cede diante da majestade da morte. Não profanes um cadáver. De que te servirá matar pela segunda vez a quem já não vive? Bem sabes que sou dedicado a teus interesses, e é por minha dedicação que te aconselho. Todos vós, como arqueiros, diriges contra mim setas certeiras. Nem dos adivinhos estou livres. Meus próprios parentes me traem há muito tempo. Pois bem, enquanto raivos de dinheiro, apoderai-vos de todo o ouro, mas nunca darei a esse homem as honras da sepultura. Ainda que as águias de Zeus quisessem levar ao trono do Supremo os restos de seu corpo, eu, sem receio de tal profanação, não consentirei que o sepultem. Tiresias, os homens mais espertos muitas vezes fracassam vergonhosamente quando falam induzidos pela ambição do ganho. Quem saberá? Quem pode dizer? Que queres tu dizer com palavras vagas? De quanto sobrepuja a prudência? Tanto quanto é certo que a imprudência é o maior dos males. No entanto, é precisamente o mal em que incorres. Não devo retrucar as impertinências do indivíduo? E é o que estás fazendo, classificando minhas predições como mentiras. Toda a raça dos adivinhos é ambiciosa. E a dos tiranos adora os proveitos, por mais vergonhosos que sejam. Sabes que é um rei que está dirigindo a palavra? Sei. Graças a mim pudeste salvar o Estado. És um adivinho esperto, mas tens prazer em proceder mal. Tu me obrigas a dizer o que tenho na mente. Pois fala, contanto que a ganância não te inspire. E é assim que supõe que eu te falo sobre coisas que te dizem respeito? Por nenhum preço me fará mudar de ideia. Saiba, então, que não verás o sol surgir no horizonte muitas vezes, sem que pagues com a morte de um de teus descendentes o resgate de outra morte. Acabas de pôr sobre a terra uma criatura que vivia na superfície. Por outro lado, retens longe dos deuses subterrâneos um cadáver privado de sepultura. Não tens o direito de o fazer, nem tu nem qualquer divindade. É uma inaudita violência. Eis porque as fúrias, as deusas vingadoras e os próprios deuses te espreitam. Vais sofrer os mesmos males que estás causando. Em breve, angustiosos lamentos se ouvirão neste palácio. Altares estão poluídos pelas exalações de cadáveres que não receberam sepultura. São estas as setas que com indignação venho lançar contra ti. Tu não evitarás que elas te alcancem. Levem-me daqui. Príncipe,
O ancião se foi, depois de ter dito coisas tremendas. Não sei de aviso por ele feito, que não haja sido verdadeiro em absoluto. Preocupa-me suas palavras. Ceder é duro. Resistir e provocar a desgraça certa não é menos. Baco, a quem adoramos sob diversos nomes. Baco, que resides em Tebas, pátria das vacantes. Baco, que por sobre as montanhas onde brilha, em tua honra, uma fulgurante chama, e vão ter as ninfas do Parnaso, tuas vacantes. Baco, vem rever Tebas, a cidade que mais prezas, visto que hoje a cidade e o povo se acham sob ameaça de males terríveis. Vem, ó Baco, purificá-la, atravessa o Parnaso, filho dileto de Zeus, vem e traz tuas vacantes. Ninguém pode prever que destino está reservado aos mortais. Émon morreu. Feriu-se a si mesmo, furioso com seu pai, por causa da morte de Antígone. É no Hades que o infeliz casal terá suas bodas. Triste exemplo para os humanos, à vista dos males que a impiedade pode causar, mesmo aos reis. Creonte, as desgraças recaem sobre ti. Tua esposa acaba de morrer. A mãe que tanto amava o infeliz Semon feriu-se voluntariamente para deixar a vida. Cerrou os olhos depois de ter lamentado a perda do filho Megareu e a de Eva. Antes de morrer, pediu que todas as desgraças recaiam sobre ti. Não vivo mais. Estou esmagado. Venha, morte, que apareça a mais bela, a última das mortes, a que me há de levar no meu derradeiro dia. Venha já, não quero ver clarear outro dia. Eu suplico aos deuses. O que tu pedes seria um bem, se pudesse haver algum bem para quem assim tanto sofre. Mas nos males que tenhamos de suportar, os mais curtos são os melhores. Tua súplica já é o futuro. Rei, pensemos no presente, que cuidem do futuro os que no futuro viverem. Não é lícito aos mortais evitar as desgraças que o destino reserva. Boa noite. Eu gostaria de convidar ao palco o professor Dr. Fernando Brandão dos Santos. O professor é graduado em Letras Clássicas e Vernáculas, possui graduação em Licenciatura em Letras Português, Latim e Grego e mestrado em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo. Também é doutor em Letras Clássicas pela Unesp. Atualmente é docente na graduação e na pós-graduação da Unesp desde 1986. Atua principalmente com temas sobre a tragédia grega, poesia dramática, teatro e dramaturgia em geral e performance teatral dos textos clássicos. Aproveito novamente a oportunidade para agradecer a disponibilidade e presença do professor Fernando, em nome do Grupo de Teatro Universitário Magno Butti e principalmente em nome de nosso diretor e meu pai, Magno Butti.
É em honra ao legado dele que estamos aqui. Seja bem-vindo, professor Fernando. Também gostaria de chamar ao palco o professor Menalton Brat, para compor a mesa e estar ao lado do professor Fernando durante os comentários. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a vida que me fez encontrar por uma única vez o professor, o diretor, o Magno Gucci. E isso foi em São Carlos, lá pelos anos, eu acredito que foi 90, agora eu não tenho a data bem, uma montagem que ele fez do Prometeu Acorrentado, né, de Ésquilo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, e é por isso que eu estou hoje aqui. A gente se falou essa única vez ao vivo e depois nos falamos por telefone, quando era a época do telefone, depois nos falamos por e-mail, pelo Facebook e a última vez que conversei com ele foi pelo WhatsApp. E era para vir nesse evento no ano passado. E aí tivemos aquela coisa das queimadas, né? E eu estou hoje aqui, né? Recebi essa notícia da passagem dele. Não estava no Brasil, fiquei alarmado, mas depois, conversando com a Loli, ela me acalmou e propôs a gente homenageá-lo fazendo esse trabalho aqui. Então, eu agradeço muito a esse grupo que honra, né, a memória do Magno com essa atividade. Então, é com muita orgulho e honra que eu o faço. Bom, nós ouvimos aqui o texto do Sófocles, que é uma peça aí que foi apresentada em Atenas em 442. Alguns estudiosos propõem, a gente não sabe exatamente a data porque os registros são meio complicados quando a gente trata de tragédia grega, mas fica assim, o século V a.C., em Atenas, quando Atenas tinha a proporção do que tem as grandes capitais do mundo hoje. Hoje a gente tem várias, mas Atenas era um desses grandes centros. E aí eu queria chamar a atenção porque o texto é muito forte, né? O Magno conservou todos os temas que esse texto traz, né, na adaptação, que ele disse que ele fez uma adaptação, me enviou, e ele segue exatamente todo o percurso lá do texto do teatro grego. Eu vou falar algumas coisas e depois eu acho que as pessoas podem se manifestar, porque eu não gosto muito de coisa muito formal, assim, aquela coisa da academia, que eu venho aqui, leio o negócio insuportável, 40 minutos, depois vocês vão embora. Eu não gosto disso.
Então, vocês vejam, a gente tem a tragédia, né? Esse fenômeno, para nós ficou só a parte negativa. Nem todas as tragédias gregas terminam com desgraça. Eu trouxe um livro aqui para a família Bund, uma tradução que eu fiz no mestrado, que é o Filoctetes, e ela termina bem. Dá para a gente questionar se é bem ou não, mas não tem uma desgraceira como tem na Antígona, né? Primeiro, o que primeiro chama a atenção da gente é esse confronto entre o mundo masculino e o mundo feminino. Não tem como negar isso, né? É a primeira coisa que salta aos olhos, né? A força da Antígona perante um mundo dominado pelo masculino. E nós temos que pensar que nós estamos em 440 a.C. e isso era um fato, né? A mulher, ela tinha um lugar reservado, chamado gineceu, né? Ela cozinhava, ali ela cuidava dos filhos, se havia uma festa dentro da casa, as concubinas, as prostitutas eram convidadas, mas a mulher não podia aparecer, era uma coisa esquisita. Há detalhes aí que não vai dar tempo da gente falar sobre essa questão da mulher na antiguidade, mas, por exemplo, o uso da maquiagem que hoje vocês usam, elas usavam um pó branco, porque mulher queimadinha do sol, como as nossas brasileirinhas, eram mal vistas, porque queimada do sol significa que ela saiu de casa e foi fazer o quê na rua, né? Então não era. A rua era do homem, né? Tem um texto do Xenofonte, que foi uma espécie de historiador, de comentador. Ele fala o seguinte, que os homens foram feitos para as coisas de fora, a própria natureza mostra isso, e as mulheres para as coisas de dentro, né? Geram o filho dentro, aquela coisa toda. Bom, então, essa é uma questão, né? Esse mundo grego, né? Quando a gente vê a tragédia como um gênero, ela é muito interessante. Alguém falou da leitura do texto. Essas leituras eram feitas já lá em Atenas. Antes da apresentação, havia um momento que o texto era lido pelo autor, com os atores não paramentados, num lugar chamado Odeon. E depois é que iria fazer a montagem do texto. Então, é muito pertinente, né, no teatro fazer essa leitura. E leitura, esse é um outro tema interessante. A tragédia, a gente tem notícias de que a poesia grega era musicada, cantada e dançada, tudo ao mesmo tempo. Lá, né, na antiguidade. Quando a gente tem Homero, Hesíodo, que compuseram poemas, mas que são canções. Daí que a gente fala canto 1, canto 2, né, nas epopeias. E já tratavam de alguns temas que vão, né, aparecer na tragédia. A tragédia surge quando surge a escrita. Tem um autor chamado Charles Siegel, ele foi professor em Harvard, já é falecido, mas deixou muitos livros, e num deles ele comenta que sem a escrita a gente não teria a tragédia, porque esse texto que a gente tem, ele leva a gente à reflexão, e a escrita faz isso, né? Eu ouvi um poema, depois eu vou embora, aquilo pode não ficar, ou uma música fica, mas a reflexão. E aí ele fala da dubiedade das palavras, por exemplo, que a escrita permite, a interpretação. Aqui a gente percebeu a lei, né? A questão da lei. O que está em questão, vamos dizer, um outro ponto é a lei. Então, questões do direito. Uma pessoa morta deve ou não ser enterrada? É uma questão que está posta. O que ajudou a pátria pode, o que não ajudou, não. Não é?
pátria, essa ideia de pátria, né? Por que não mátria, como diz o Caetano, né? É pátria porque são os homens que estão no comando, né? E que mais que a gente tem aqui? Bom, eu estou só jogando umas coisinhas, né, para a gente escutar. A Antígona fala dos deuses. Os valores delas não pertencem às leis que ela segue, não são as leis humanas, né? Se a gente pensar em Atenas no século V, eles não tinham um tribunal como os romanos o fizeram, não tinha leis escritas ainda. Então, valia o quê, né? Ou você tem uma tradição para impor a lei, ou aí ele criou aquela lei dele e ele tem que ser respeitado, né? E Atenas criou a democracia. Então, a democracia não é um regime para ser estável. Na democracia sempre tudo está em dúvida, né? Hoje nós vivemos uma crise na democracia. Atenas vivia uma crise na democracia quando criou a democracia, né? Questionando o poder dos nobres, Então, é interessante também essa questão do poder. E a mulher estava fora, né? Não cabia a mulher questionar. Imagina, se um homem questionando já era um problema, imagina uma mulher. Quer dizer, ele fala isso, né? Quando que eu vou respeitar a opinião de alguma mulher, né? Nunca. E nós vivemos isso ainda no mundo, né? O mundo não melhorou muito, não. Bom, a gente tem também a contrafigura, vamos dizer assim, que é a Ismene, né? Que é a mulher que se sujeita, né? É muito interessante porque ele coloca as duas, né, em confronto. Uma questão que eu colocaria: quem que é o herói trágico dessa peça final? Porque a gente ouve muito, quando fala em tragédia, o herói trágico, vocês vão ler, tem rios de tinta sobre o herói trágico. A Antígona é uma heroína trágica? Eu acho que não, né? Assim, bom, depende do que a gente vai entender por herói, né? Mas me parece que esse conceito, né, tem um autor que chama John Jones, analisando a poética do Aristóteles, ele mostra, porque todo mundo diz que é o Aristóteles que criou o herói trágico, então vai ler a poética e lá está a história do herói trágico. A palavra herói não aparece uma vez no texto. E o John Jones chama a atenção. A ideia de herói trágico foi construída no período do romantismo na Europa. Quando as nações começaram a se formar, começaram a fazer essa leitura, né, do herói trágico. Me parece que o que mais sofre é o próprio Creonte, né? E por que a peça não chama Creonte? É uma tensão aí também. E que eu chamaria de questões paralelas, mas que são fundamentais na leitura do texto, essa questão do lamento da morte e do lamento feminino na morte. Também o Siegel tem um texto só sobre Antígona, que ele mostra que o que está em questão é o perigo que o lamento feminino poderia gerar numa sociedade machista, né? Ao descontrole, ao destempero, e isso aparece em outras tragédias, por exemplo, no 7 contra Tebas. O coro é um coro composto por mulheres, elas entram chorando porque vai ter guerra entre os próprios irmãos e não sei o quê, e aí, no caso é o Eteocles, fala: fiquem quietas, parem de chorar, não quero que vocês chorem, não é para se lamentar, né? E o que no texto, né, grego fica muito claro que a pior coisa que a Antígona faz é lamentar,
chorar, e isso envolvia gestos rituais, como que ela faz de colocar o pó, né, a terra em cima, e fazer cantos lamuriosos, né, as famosas carpideiras. Ela faz esse papel, e isso é o que incomoda também, né? Também a questão que aparece é esse legado de desgraça. É muito interessante que no começo, né, as duas irmãs conversam. Então ali é o prólogo. O prólogo, ele coloca a gente na situação. É bem interessante que às vezes a gente não leu a peça, não sabe, mas fica sabendo quem entrou, quem saiu, é sempre alguém falando. Ó, seu filho está entrando, olha, é o Édipo, não, é não sei quem, é a Antígona que está aqui e tal. O nome das personagens tinha que aparecer, porque eles estavam todos mascarados, os atores, né? Então, isso faz parte da tragédia. E aí a gente tem o que se segue àquela conversa que nos coloca qual é o problema. Uma ordem que foi dada para não sepultar o irmão, né? Nós estamos em Tebas, a gente fica sabendo, a cidade, e é interessante também o espaço. Então, sempre diante do palácio. E depois a Antígona é enterrada viva. Ele não quer enterrar um morto, mas enterra uma mulher viva, né? Há uma contradição aí terrível, né? Uma inversão aí dos valores, e ele não percebe isso. Então, quando o coro entra, o tema está tenso, o coro vem falar, bom, graças a Deus, acabou. Eles querem celebrar. Quando evoca Baco, é para dançar, para cantar, né? Eu acredito que esse coro, como tinha música lá nas partes corais e dança, o coro começa a fazer um samba lá. Vamos celebrar, né, Baco. E aí vem a notícia de que enterraram, né, o cadáver, né? É bem interessante. Há um jogo aí bem interessante. E por último, né, a questão do Baco e do Apolo, né? Porque o Tiresias, que praticamente dá o desfecho da peça, é um sacerdote de Apolo, que o coro canta Baco. Não é? É bem interessante, né? E então, para quem não viu ainda esse livro, A Origem da Tragédia no Espírito da Música, é difícil falar esse nome em alemão, Friedrich Nietzsche. Aí ele trabalha com esses conceitos que são muito interessantes, né? Porque há uma lucidez na loucura do Baco e há uma loucura na lucidez do Apolo, né? Que eu acho que essa peça trabalha também um pouco isso. E aí eu acho que a gente abre, né, para falar. Obrigada, professor Fernando. O senhor gostaria de... Eu vou ligar o microfone. Fernando, você me deixou numa dúvida. A gente aprendeu, lá assim, na época que a gente estudava isso, mas muito pouco, que a tragédia sempre tem um final catastrófico. E no teatro grego havia a tragédia e a comédia. Bom, você me falou de uma tradução sua de uma peça que não parece que não é tragédia, tampouco comédia. Seria o início do drama? Boa pergunta, né? A gente sabe que havia representações das tragédias já antes dos textos que a gente tem. O primeiro texto que a gente tem é do Ésquilo, chama Persas. Lá durante a pandemia foi apresentado no streaming. Ela foi representada lá no palco em Atenas, essa peça,
e foi transmitido para o mundo inteiro via internet e tal. Então havia 4 peças sendo apresentadas, sendo 3 tragédias e um drama satírico, que tinha os sátiros no começo. Depois, a comédia demorou a entrar em cena. E depois a gente tem algumas tragédias no final das obras do Eurípides que eles chamam de tragicomédias. No drama satírico a gente só tem um exemplar, que é o Ciclope do Eurípides. E é uma peça que não tem estrutura de tragédia. A comédia, ela tem alguns elementos da tragédia, e aí essa peça do Sófocles, alguns acusam que o Sófocles está copiando Eurípides, que já fazia uma espécie de tragicomédia. Por exemplo, nas Bacantes, tem cena que a gente dá risada. É uma peça super terrível, Baco ali, com toda a sua força, e aí tem momentos de rir. Agora, no Filoctetes, a história dele é tão desgraçada que ele, no final, termina feliz. Mas feliz assim, ele vai para a guerra, vai matar, mas está feliz, né? Assim, ele tem uma doença e é curado dessa doença, enfim. Mas a estrutura ainda é de tragédia. Agora, um dado assim que a gente fala é tragédia e tal. Do Sófocles, nós só temos 7. Ele escreveu talvez mais de 100. O Ésquilo, a mesma coisa. O Eurípides, mais de 200. E a gente só tem 17. Então, é um número muito pouco para representar alguma coisa. Né? Mas há uma tendência. No final da tragédia, a gente tem já a comédia que a gente tem não tem os textos de tragédia quando ela já virou tragicomédia, por exemplo. Tem lá um momento. Mas a gente tem, na comédia, a gente tem, já não tem mais coro, e aí que o Aristóteles escreve a poética falando, não vai fazer como fulano, faz como ciclano. No caso ele fala como Sófocles, não como em Eurípides, mas como... Não sei, acho que eu não respondi. Eurípides era a ruptura, né? Inovava. Experimentava, né? Não tem uma peça dele com a mesma estrutura, todas são diferentes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário? Ficaria bem feliz. Assim, como diria o Magno, ator não fala no microfone. Então, preciso que a velhinha lá do fundo me ouça. No último ensaio, professor, nós estávamos conversando e aí surgiu um questionamento. Até, cadê o Robson? Está lá no fundo. O Robson que questionou. A velhinha. Você ouviu? O Robson fez um questionamento que eu gostaria de colocar aqui como uma provocação, né? Se Antígone, ou se a pessoa que tivesse, né, contrariado a ordem do rei, do então rei, fosse homem, ele seria julgado e condenado à morte nas mesmas condições que Antígone foi na sociedade que ela questionou? Eu acho que a referência no texto é o guarda. É o guarda que vem falar. É muito interessante, porque ele está com medo.
E o coro também fala. Né? O coro não quer enfrentar, o coro é um coro de velhos, nobres da cidade, e eles estão estranhando aquelas coisas do Creonte, não sei como é que vocês puseram, né? Então, é engraçado que o Creonte ele fala em nome da cidade. Isso o político sempre faz, né? A gente está cansado de ver, não é? Pois é, eu queria fazer uma observação, porque dá para ouvir? Dá para ouvir? Dá. Dá? Dá para ouvir? Porque eu acho que além dessa questão, na verdade a mulher e o homem, né, Antígona e o Creonte, me parece assim, ela, se fosse fazer um resumão assim, ela crê nos deuses, nos rituais, né? Como o senhor mesmo disse, e ela é solidária, né? Enquanto o Creonte, essa figura masculina, né, é aquela pessoa completamente egocêntrica, que rege uma cidade a partir do seu desejo, do seu querer. Então eu acho que, além o que ele quer, não é só a questão do homem e da mulher, mas eu acho que essa questão também desse egoísmo, desse ego, né, que talvez seja mais masculino, né, em contrapartida, em oposição a essa questão solidária e de uma essência, né, de seguir algo mais sensível, né, não sei. Eu penso que o Sófocles mexe justamente nessa questão, porque quem está no poder é uma espécie de ideia que depois vai se desenvolver, que o poder corrompe. E o próprio Creonte fala disso, fala do dinheiro, que não sei o quê, mas ele não percebe, né, que ele tem uma questão de autoconhecimento, que aí ainda o Charles Siegel, ele tem um estudo sobre o Édipo Rei, que ele fala que é a tragédia do autoconhecimento, no caso do Édipo, porque quando ele sabe quem ele é, ele tem que se cegar porque ele não suporta. Ele casou com a mãe, matou o pai, então é bem interessante isso. Mas aqui ele trabalha com o poder, né? O central do Creonte, ele fala do que o Édipo não obedecia nada, não aceitava nada, e ele também não, né? Ele não percebe que ele está, assim, vamos dizer, como é que fala, enfeitiçado aí pelo poder, né? Me parece isso, não sei se vocês sentiram isso, mas o texto é muito forte, né? Nessa direção, né? Boa noite, eu sou Silvia e a minha questão vai em direção a essa que vocês colocaram também. Eu fiquei pensando que no discurso, né, o Creonte tem uma hora que ele diz, né, não seria homem se não, né, sustentasse esse lugar de poder, como você está dizendo. E tem uma hora que elas, né, as irmãs, elas dizem, lembre-se que somos mulheres, né, nessa sociedade. E eu fiquei com uma questão provocadora também, se a gente pode dizer que seria um feminicídio legalizado, autorizado pela sociedade, né? Eu fico com a pergunta que vocês colocaram, né, sobre se fosse um homem seria da mesma forma. Parece que no discurso isso está dito que não, né? Isso está dito que não seria da mesma forma. É o que a gente tinha questionado. Agora não está indo. O que a gente tinha questionado, que abriu até uma dúvida entre mim e o Robson. Aqui no senhor. Aqui não está ouvindo? Não, está virado só lá. A dúvida que ficou, que pairou no ar, assim, que eu considerei que ele seria morto. Quem enfrentasse Creonte seria morto. Não dessa forma. Se fosse um homem. Se fosse um homem, ele seria morto se ele enfrentasse Creonte.
mas não dessa forma, né? Como ela foi cruelmente enterrada viva. Eu fiquei com essa sensação. A história dela ser enterrada viva é porque havia uma celebração a Baco, e daí ninguém podia morrer durante uma celebração ao Deus. Tem umas regras. Ela não podia ser executada ali na hora. E daí ele resolve fazer esse enterro. Vocês conhecem a professora Marisa Giannichini? Ela deve ser bem conhecida aqui em Ribeirão. Ela foi minha colega lá em Araraquara. E ela tem um estudo, acho que não sei se é um mestrado ou um doutorado dela, em que ela trabalha semioticamente esse cruzamento da morte da Antígona, né? Do sepultamento e do não sepultamento, enfim, tem toda essa questão. Agora, eu acho que no caso, um homem defenderia o seu irmão, porque o problema aí também é outro, é o laço de sangue. Na cidade democrática, quando os gregos inventam, vou só voltar um pouquinho, né? Como eram as relações de poderes antes da democracia? Normalmente, os laços de sangue. É o que nós vemos na monarquia que ainda existe no mundo, né? Eu sou o rei, meu filho... Não só a monarquia, né? A gente tem assim, né? Mas a monarquia é bem declarada, né? Ela se declara. Os outros têm a certa deles que não declaram. Então, pelos laços de sangue, né? Você conserva o poder na mão de uma elite. Agora, a Antígona defende isso de alguma forma. Esse é um problema, né? Quando ela evoca os deuses e ela, quando ela fala assim, eu não nasci, ou não, eu não sei como é que ficou na tradução, partilhar de ódio, mas sim de amor. Essa palavra vai aparecer no grego, é a filia, que é o amigo, que ele refere. Se for meu amigo, eu não quero saber, eu quero que seja amigo da cidade. Então, ele não aceita essa relação. Então, não sei, um homem defenderia se os dois irmãos lá se acabaram, né? Se fosse Emo, se Emo enterrasse... Então, aí eu queria... A gente levantou Emo. Aí é uma boa provocação. Uma coisa que me parece... Boa noite. Uma coisa que me parece presente na temática é um embate entre o arbítrio e as regras eternas, né? Nós temos aí um embate entre as regras que são duradouras, as que são naturais, as que são de empatia, de amor, que é o que ela evoca, né, a antiga, e do outro lado, o arbítrio, ou seja, aquilo que eu posso mudar pelo simples fato, né, aquilo que o creonte pode mudar, pelo simples fato de que ele detém a autoridade. E isso, né, essa modificação a qualquer momento, e a qualquer custo, e a qualquer preço, e quem está por mim tem sepultamento, quem está contra mim, isso vai para... Bom, na Revolução Francesa nós tivemos a fase do terror, né? Sempre que o arbítrio governa, as regras de solidariedade, ou aquelas que todos nós reconhecemos em maior ou menor grau, por se reconhecer no outro, perecem, né? Ficam ameaçadas, ficam sob risco. E é isso que me pareceu muito presente nessa peça, né? Esse embate contra a autoridade. E isso me chamou muita atenção também quando essa peça, ao lembrar que essa peça foi encenada em 1968, né, com a Eva Vilma, num momento extremamente importante em que começavam a desaparecer pessoas que ficariam para sempre insepultas, né? Então, também por conta do arbítrio.
E o que unia o outro lado, o que unia as outras pessoas, era não necessariamente uma ideologia ou uma filiação a qualquer corrente política, mas principalmente essa irmandade, essa empatia enquanto ser humano, né? Essa dimensão humana de fazer seus ritos, de cumprir suas despedidas. Mas só, eu fiz mais um comentário, mas eu acho que existe essa temática, eu não sei se eu estou enganado, mas eu tenho essa impressão. Eu gostaria de fazer um adendo, um adendo paralelo ao seu pensamento, que é uma outra interpretação é que seria a tradição, duas tradições em choque. A tradição do poder do Estado, representada pelo Creonte, e a tradição familiar, a tradição do sangue, o dever que a Antígona tinha de enterrar o irmão por ser do mesmo sangue. Então, nesse embate, então, o Estado teria saído vencedor. Foi bom o professor falar disso, porque eu agora lembrei do livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Ele toca nesse assunto, é um paragrafinho, mas ele dá o exemplo da Antígona, do Estado versus o indivíduo, né? E aí tudo que tem a ver com o indivíduo. A única questão que eu coloco também nessa questão do indivíduo é que os gregos, essa palavra indivíduo não existe lá na Grécia Antiga. Hoje existe, mas lá na Grécia Antiga não existia. E tem um livro que vai estudar o nascimento da ideia do indivíduo no Ocidente, que eu acho fantástico. Ele chama Bruno Snell, é um estudioso alemão, e ele escreve a origem da filosofia e da literatura no Ocidente, uma coisa assim. Maravilhoso. Então, é um debate, né? Assim, eu pensei em fazer uma livre docência sobre essa questão do indivíduo, porque trabalhando com tragédia, nós estamos vendo ali brotar o indivíduo, né? O Creonte é uma figura, é um indivíduo próprio, não, é uma coisa interessante. E outras personagens, mas agora eu vou me aposentar, não vai dar tempo. Já tenho. Agora que eu vou estudar com calma, deixar esse negócio de livre docência para lá, que é só uma conversa. Professora, eu gostaria de saber, então, se a Antígone não é a heroína, quem é ela dentro da tragédia, já que ela desafia Creonte e a sociedade também questiona esse decreto de Creonte. Então, quem é Antígone nessa relação? Quando eu falei do herói, justamente era uma ideia lá do John Jones. E ele destaca que na poética, quando ele vai falar, ela é uma personagem que age. A ação, né? O que está em jogo ali é a ação. Ela vai lá e faz, né? Tudo é texto, né? Mas aí entra numa discussão muito complicada de quem estuda literatura, a cabeça acaba ficando doida, mas porque ali todo mundo, né? Ela vai ser condenada. Agora, vamos dizer, para nós, assim, ela fica como a heroína porque ela enfrentou, né? Ao contrário quer dizer, a Ismênia, a gente nunca vai. Você fala Antígona, todo mundo sabe que é Ismênia. Quem é Ismênia, né? Então, aí nesse sentido ela é heroína, né? Vamos dizer assim, no nosso sentido, não no grego, entendeu? Não, mas eu digo assim, no caso da Antígona, né? A gente tem Medeia. Vamos pensar agora no contraponto. A Medeia, ela mata os filhos. Como que ela é heroína? Que heroína é essa? Mas ela mata, né? Então,
É estranho, né, falar que ela é uma heroína. E é, né, porque do ponto de vista lá da tragédia, ela age contra, né? Também tem, né, é uma peça boa para vocês lerem também. A gente vai fazer Gota d'Água. Oi? Gota d'Água. É. A última leitura. Falar em Medei, a última leitura que nós vamos fazer no dia 29 é Gota d'Água, que é uma peça do Chico Buarque e baseada na tragédia grega da Medéia. Vai contar com a sonoplastia do Bossa, Sim. Bossa Nossa também. Nós vamos ter um outro grupo Sim. coral, o Bossa Nossa, que o Magno também dirigia, que vai fazer a sonoplastia no dia 29. Vai ser muito bom. Se eu quisesse assim, extrair a essência da Antígona, eu poderia dizer que ela, uma pergunta, eu poderia dizer que ela simboliza a transgressão do indivíduo às leis do Estado. Interessante, né? Então, a ideia do Estado está surgindo também, né? É uma coisa nova. Então, essa polis grega como instituição, ela está surgindo, e claro que é muito tenso, porque você vai ter na cidade aqueles que têm origem nobre, que são da nobreza, que vão querer estar no poder e não estão. E a democracia é engraçada, esse regime que os gregos. Eu comecei a falar e larguei. Porque lá em Homero são os reis que mandam e o resto obedece. O exército é anônimo, ninguém tem nome, mas os reis, os príncipes têm nome. Mas eles já fazem uma coisa interessante, eles se reúnem entre os reis e eles votam. O cara fica com o cetro na mão e fala, será que não era um microfone? Porque o microfone é poder, né? E aí ele ia para o meio da assembleia, falava, se ele fosse aplaudido, estava aprovado. E era assim que provava. Em Atenas, a democracia era assim. A pessoa ia lá, né, fazia assembleia, e os temas, é muito engraçado, porque eles votavam qual Deus que ia ser adorado na cidade, quais o calendário de festas, tudo era votado em assembleia, né? E a gente, para quem já ficou assim, sindicato, essas coisas que nem eu, assim, né? Assembleia tem hora que, pelo amor de Deus, né? Precisa ter muita paciência, né? Porque... Aí tem debate que sai cadeirada, né? Então, Imagina uma assembleia. Então, aí, então essa mudança é muito nova, né? É uma experiência muito nova que Atenas e depois poucas cidades vão adotando isso. Na antiguidade eu acho que não vigorou muito, não. Não ficou muito tempo, porque logo já houve ditadura e blá, 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 e acabou, né? Atenas desaparece do cenário, né? Assim, a gente vira outra coisa. Vem lá o Alexandre, né? Só complementando o que o Renato descobriu o nome dele, foi? Está dando para ouvir? Como ele falou, tem esse conflito entre o temporal, né, que é presente terreno dentro da política da Grécia, e do outro lado os valores atemporais, né, os valores que nos tornam humanos. E essa instância de conflito, ela também ela é representada nos dois personagens, porque o Creonte, por um lado, ele representa um ego masculino que, não por ser masculino, mas na figura como ele é descrito, ele é profundamente neurótico e inseguro, tanto que ele é cheio de frases no sentido de não acredito que você vai me trair, você. Então ele está apontando para o filho, para o guarda e para... Então, e é um ego inseguro porque talvez como um tirano, eu acredito, não sei se ele é um tirano, mas me parece a figura dele
como é descrito ali, o poder dele não está embasado num mérito, por assim dizer, ou numa representatividade. Então ele é naturalmente frágil, e ele reconhece essa posição de fragilidade, ainda que inconscientemente dentro de si. E essa posição vai então ser confrontada por uma mulher, né? Então, alguém que nem poderia confrontar essa posição vai estar lá, e essa mulher representa a verdade que todos, ou a maioria, pensa ou concebe ainda equivocadamente, e ela é a voz daquilo que não é dito. Então, esses dois conflitos, nessa instância do pessoal, eles se somam no clímax dos conflitos políticos da história, e aí cria essa tensão. Então, na minha visão, mais do que simplesmente o jogo entre... Acho que o autor escolheu a Antígona como mulher, talvez não necessariamente porque foi escrito na Grécia, né? Então tinha consciência política da falta de espaço da mulher naquela hora, mas é narrativamente muito interessante e mais potente que você acentue o conflito ainda mais, confrontando o poder desse tirano com aquele que nem poderia sequer manifestar a sua voz, e se manifesta então para dizer a verdade, que todo mundo percebe que é aquilo que era o justo, que era o melhor. Eu sempre penso assim, por exemplo, imaginem um corpo que não vai ser enterrado. É uma coisa esquisita, né? Imagina, né? Olha, vai ficar aí. Né? Contradiz tudo, né? Então, quando ela fala dessas leis ancestrais, é que um corpo você enterra, crema, faz qualquer coisa, não vai deixar, né? Agora, também tem o Tiresias, que a gente às vezes não ouve muito bem, porque a gente não entende muito bem a religiosidade grega, né? Para nós é uma coisa estranha, mas ele evoca, tanto no Édipo quanto na Antígona, ele evoca a questão da mácula, da mancha que essa família traz e do cuidado que tem que ter com as coisas divinas. Enterrar uma pessoa é um ato que envolve o divino, né? O outro lado, sei lá o que o Creonte não está nem aí, né? Ele não fala em nenhum momento em nome dos deuses, em nome de nada, em nome dele, né? E aí tem essa questão, que é uma questão assim, muito séria, né? Essa questão também, porque nós estamos num momento em que surge a escrita, surge também o pensamento lógico, e a filosofia só vai ser possível também a partir da escrita. É interessante vocês observarem isso. Quem estuda filosofia aí sabe muito bem, né? A gente depende do texto, né? Para uma discussão filosófica. Então, o pensamento racional só vai ser possível, quer dizer, e o grego tem essa coisa, ele tem uma tradição mítica fortíssima, né? Que perdura até hoje, e a lógica, né? Que não bate, né? Eu acho que aí entraria também isso. O Creonte, ele é lógico, né? Se eu sou o dono, se eu sou o comandante, eu tenho que mandar. Ele não quer saber, né? Não sei. Mas muito bom, né? Acho que nós temos tempo para mais uma última, se alguém quiser. Professor Menalto, o senhor quer fazer algumas considerações? Se não, tudo bem também, peguei de surpresa, né? Eu acho que o fato de não enterrar uma pessoa era um castigo supremo para toda a família. A família que teve um membro seu que não foi enterrado, que foi deixado exposto aos cães e às aves de rapina, né? Eu acho que o Creonte, ele decretou isso, ele exigiu
exigiu que não fosse enterrado para castigar a família toda, por causa de toda aquela trama lá de Tebas, né, dos dois irmãos que morreram. E eu me lembrei aqui desse filme que ganhou o Oscar, né? Ainda Estou Aqui. E alguém falou, agora não lembro, sobre os corpos, né, durante a ditadura que não foram enterrados. Isso também, não enterrar, é um problema. Eu agradecer, né, mais uma vez aqui, estar aqui, né, em nome do nosso grande Magno, né, eu chamava ele de grande Magno, porque ele era grande também. E, então, eu espero que ele, de onde ele estiver, ele esteja feliz em ver-nos aqui reunidos, fazendo o que ele gostaria de estar muito aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada, professor Fernando, professor Menalton. Obrigada ao NAEP, ao André, que acolheu a decisão do grupo de manter e seguir o sonho e o projeto do meu pai. Obrigada ao Guti e a todos que estão aqui. E a gente vai seguindo aqui. Lembrando que a semana que vem tem mais uma leitura. A semana que vem vai ser Macbeth com a comentarista, a Patrícia? Silvia, desculpa, com a Silvia. Então esperamos todos vocês aqui, sexta-feira que vem às 8h. Muito obrigada.